Ô, Bruno, entrando para um aspecto mais político, né? Até mesmo para essa situação envolvendo o presidente, que segue internado ali, a grande discussão, até de fato, né? Pelo fato dele ter aí 79 anos de idade, já começa a ter vários questionamentos, né? Não só pela cirurgia de emergência, mas de fato ali olhando mais para a saúde ou a viabilidade do presidente Lula concorrer às eleições em 2026. A ausência ainda, acho que é muito grande, de lideranças fortes ali na ala da esquerda, mas há-se uma grande discussão sobre uma possível sucessão, no caso ali, de uma disputa em 2026. Como que você enxerga este cenário mais político? Ano que vem, 2025, é um ano de pré-eleição e a gente sabe ali que já se começam os partidos, as lideranças discutir muitas essas possibilidades. Até mesmo há uma expectativa de troca de ministérios que possam acontecer para dar algumas cadeiras para aqueles partidos que apoiem ali o próprio Partido dos Trabalhadores. Como que você enxerga esse cenário político? Muito complicado, com bastante ceticismo, porque enquanto a gente está falando aqui, às 10h19, por exemplo, foi noticiado: TRE de Goiás condena Caiado por abuso de poder político e torna o governador inelegível por 8 anos. Olha como o sistema já está duro, se trocando entre peças que poderiam vir a ser importantes representantes da direita e esses representantes se tornando inelegíveis por um sistema de abuso de poder político. O que é abuso de poder político? Quem define isso? De novo, eu tive a incrível oportunidade de estar com o Dr. Modesto Carvalhosa e o Dr. Ives Gandra Martins há 2 dias num evento pela manhã e no almoço antes de ontem, na segunda-feira, e eles falaram justamente isso. Hoje nós temos um judiciário em que ele define o que é democracia, ele define o que você pode dizer, ele define o que você pode comer, o que você pode fazer. Só que isso deveria ser um aspecto técnico de interpretação da Constituição. Só que você coloca questões subjetivas, como, por exemplo, abuso de poder político ou discurso de ódio contra a democracia. O que é isso? Quem define esse tipo de coisa? Então, essas forças começam a se mostrar verdadeiramente autoritárias no Brasil. Então é muito difícil você fazer qualquer tipo de previsão política para 2026 quando olha o que acabou de sair nesse exato momento. Então, quem são os representantes da esquerda? Realmente, eu acho que eles estão carentes dessas novas representações e até por isso o que eles têm que fazer é tentar tirar na força as representações à direita que estão surgindo, que podem surgir como alternativas, que eles inventam discursos subjetivos e simplesmente tornam essas pessoas inelegíveis. Então, eu acho que eu tenho que ter a humildade suficiente para falar assim, no Brasil de hoje, onde o passado é incerto, como dizia Pedro Malan, eu não tenho a menor ideia, Paulo. Inclusive, esse é um ponto importante, passado é incerto, e a gente tem visto muitas vezes a comparação mais econômica, vamos dizer assim, do governo Lula 3 com Dilma 2, né? A gente tem um modelo, e muitas vezes a gente vê ali algumas análises econômicas da inflação, ou essa questão de uma proximidade de uma dominância fiscal sendo comparado com Dilma. Porém, aí olhando para o aspecto político, a gente tem um cenário de um judiciário diferente hoje do que a gente tinha lá em 2016. Fica muito ainda especulativo falar, claro, ali de um cenário eleitoral para 26, mas a gente tem aí um cenário econômico muito similar ao de Dilma, mas um cenário político muito diferente hoje. Sem dúvida nenhuma. O que é mais preocupante ainda, né? Só que, por outro lado, eu acho que a gente tem um nível de informação mais disseminada, que as pessoas fazem mais pressão do que estava acontecendo naquela época. Na época da Dilma, a gente viu um expansionismo fiscal produzindo déficit gigantesco, só que a economia estava caindo. Foram 2 anos de PIB caindo 7%. Nesse primeiro momento, a gente ainda vê uma maquiagem para o PIB crescer 3,5%, o mercado de trabalho mais forte, né, o nível de serviços vindo mais forte por conta desse expansionismo fiscal. Então a gente vê... Aí tá similar a Dilma 1, no caso? Porque ela também fez um pouco. Né? Ela teve no primeiro momento, ela teve um crescimento, exato. E é aí que eu acho que a gente começa a entender, e naquela época era menos claro, que esse crescimento artificial anabolizado no curto prazo, ele tem um ciclo curto de vida. Principalmente agora quando o nível de endividamento está muito mais alto. Então eu acredito que sim.
E nesse momento, diferente daquele, as pessoas não tinham esse conhecimento. Talvez naquela época que você citou, 2015, 2016, nós não soubéssemos citar aqui o nome dos 11 ministros do STF, como deveria ser. Provavelmente grande parte dos americanos não sabem citar, porque eles têm que ser simplesmente um cara que não aparece, pessoas técnicas respondendo à lei. Aqui não, aqui são pessoas de palanque, são políticos em palanque. Então esse é o grande ponto que eu acho que em 2024, com tudo isso que a gente falou de negativo, eu traria esse ponto de vantagem, esse ponto de esperança, que é as pessoas entendendo que o que deveria ser um órgão técnico passou a ser um órgão político, não mais aceitando esse tipo de coisas e de intromissões em suas vidas e gerando um movimento social um pouco maior.